nuvens se dissipam ao longo do caminho. Me sinto sozinho, mas não me sinto vivo. Esperança, esperança. Nenhum lugar para chamar de lar, nenhum ombro para poder chorar. Esperança, esperança. Amigos esquecidos, amores mal sucedidos, caminhos mal escolhidos, coroa cheia de espinhos. Esperança, esperança. Ódio no olhar, tristeza no coração, confusão ao caminhar no meio da multidão. Esperança, esperança. Sejam bem-vindos a mais um novo podcast, e esse podcast vai ser bem confusinho. Não vai ser confuso, mas esse podcast tem 4 partes, né? Tem essa música que eu resolvi colocar no início, que eu não fiz logo após a experiência, mas eu fiquei pensando sobre a semana. Aí eu saí de casa essa semana, voltei mal por motivos, e daí acabei compondo esse negócio, mas eu tava muito mais de ressaca do que sobre o efeito do negócio. Mas eu achei interessante colocar logo no início para, não sei, para ajudar o outro canal, e enfim, é mais fácil divulgar as músicas por aqui. E aí, eu estava em dúvida se eu colocava só uma parte ou as duas, mas eu resolvi colocar as duas. E o que acontece? A primeira parte, eu resolvi fazer em ordem cronológica mesmo, tirando isso daqui, que eu estou gravando basicamente uma semana depois já de tudo que aconteceu. Mas a primeira parte ela foi gravada no auge da experiência. E, enfim, como eu estava no auge, eu não vou estar 100%. Eu até senti que em questão de comunicação eu fiquei... Eu não sei, eu me senti até melhor, assim. Depois eu fui ouvir para garantir que eu não tinha falado nenhuma merda colossal. E eu até me comuniquei bem, assim. Eu não ficava tipo... Eu só dava umas paradas drásticas às vezes, mas é normal. Fica mais como um experimento aí, sei lá, um estudo de caso. E eu gravei porque eu usei eles e eu fiquei de início, eu acho que eu expliquei já na segunda parte, mas só para dar uma prévia, eu fiquei, no início eu só tava tendo uma sinestesia, vendo som, ouvindo cor não, mas eu realmente vi som, sabe, os pássaros faziam um som e eu via esse som
Tipo, isso realmente aconteceu. E, enfim, mas até aí tava tudo certo, só que chegou uma hora que eu realmente comecei a duvidar do que se eu tava vendo era real ou não, e eu não conseguia saber porque eu tava dentro do negócio e não tinha ninguém sóbrio comigo. E ali aí bateu a nóia, bateu o desespero e o resto do negócio foi ruim por causa disso. E aí no auge do desespero, esperando passar o negócio e não passava, eu acabei resolvendo a gravar, e daí ficou essa primeira parte que eu gravei um pouco depois do auge da experiência, e depois à noite, já tendo passado o auge, ficando só os resquícios, eu gravei a segunda parte. Então vai ficar um podcast um pouco maior do que o normal, porque são 2 podcasts gravados em horários diferentes, mas quando você está nesse estado, meio que o tempo ele funciona um pouco diferente, né? Eu lembro que nesse dia eu saí para correr e pareceu que eu fiquei 4 horas correndo, e eu fiquei bastante até, eu fiquei umas 2 horas fora de casa, porque ficar dentro de casa estava me fazendo mal pro meu psicológico. Então eu saí e eu literalmente corri chapadão de cogumelo, mas foi melhor do que ficar em casa. E foi uma coisa que durou muito tempo. Mas é basicamente isso. Tá aí, entendeu? Fica estudo de caso e no fim das contas fica lição. Se você for fazer isso, não faça isso sozinho, porque não é a mesma coisa que erva ou álcool, onde a pior coisa que pode acontecer é você desmaiar de tão louco e foda-se. Não, é um negócio diferente e não dá pra você fazer sozinho, porque ele não é uma coisa que te deprime, ele não é uma coisa que te deixa sonolento, sabe? Ele não é uma coisa que te apaga. Ele é uma coisa que faz você acreditar em uma narrativa que às vezes nem é real e às vezes pode levar para um lugar perigoso. Mas de qualquer forma foi uma experiência interessante. Então fica aí o programa, fica aí o podcast para vocês ouvirem e, enfim, tirarem as suas conclusões. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E, enfim, eu não sei como é que as coisas vão ser. Eu fiz algo que, honestamente, já não sei se foi uma besteira ou se foi um grande marco na minha vida, mas basicamente eu vou usar essa gravação para manter a minha linha de raciocínio enquanto as coisas acontecem, porque eu tentei todo o resto e não deu certo. Então nada mais justo do que fazer isso no lugar onde eu sempre usei, meio que justamente como cemitério dos pensamentos, um lugar que eu até hoje eu não faço ideia exatamente do que é, né? Não sei até hoje o que de fato é, mas é o único lugar onde eu consigo depositar isso, é o único lugar onde eu realmente não vou ser julgado, o único lugar onde eu realmente posso falar abertamente sobre o que eu quiser, sem ficar com medo, né? Eu fiz essa besteira de usar cogumelos sozinho, né? E agora eu percebo quão arrogante eu fui, né? Não foi legal, não ter com quem falar isso não é legal, e agora eu percebo como realmente ter alguém do seu lado em determinadas horas é muito bom, mas eu não tenho. Tanto não tenho que é por isso que eu criei esse canal. E
é com esse canal que eu vou até o fim, né? Eu não vou mais usar, foi a primeira e única vez. Talvez, se eu resolver voltar a usar, vai ser microdoses, né? Que realmente ajudam bastante a manter a linha de raciocínio. Dizem, né, que ajudam. Na verdade, dizem que microdoses, elas são, sei lá, tipo, é uma versão mais saudável de antidepressivos. Eu não sei exatamente. E eu sei, né, vai ficar estranho, porque eu comecei de forma desordenada esse programa, porque na verdade isso daqui vai estar sendo um programa de contenção, né? Eu não tenho intenção de fazer um programa bonito. Eu não tinha nem intenção de gravar hoje, mas eu resolvi gravar porque é uma forma de passar o tempo e ter uma âncora, né? Eu preciso falar de alguma forma, eu preciso deixar as minhas ideias no lugar, porque a pior parte não é a pior parte não é pô, eu não tô conseguindo me expressar direito, porque faz tempo, né, que eu não me expresso. A pior parte não é, eu não sei, tá? A minha linha de raciocínio, ela tá bagunçada, entendeu? Eu vou deixar isso meio que como eu não sei, um aviso, entende? Tipo, alguém sobre efeito de alucinógenos, entendeu? Então, não consigo manter a linha de raciocínio. Eu só precisava sentir que eu tinha algum lugar para falar, mas agora eu sinto que eu não tenho mais o que falar. E é estranho, porque eu sinto que eu não tenho mais o que falar, mas eu ainda quero falar alguma coisa. Eu ainda quero alguma espécie de companhia. Só que aqui eu só vou ter companhia enquanto eu estiver falando, né? Porque o ouvinte, ele só vai estar aí enquanto eu estiver aqui falando alguma coisa. Não existe ouvinte no silêncio, né? Mas de qualquer forma é muito bom ter pelo menos um lugar onde eu consiga falar. Eu não sei onde é que tá a cabeça nessa porcaria. Eu via, sei lá, os caras, cantores de rock, né? Nossa, a gente usou e mudou as coisas. Eu acredito que mudou, não sei se foi para melhor. Eu sabiamente resolvi usar de dia, porque de dia tem luz e se der merda tem gente e você consegue ver as coisas, né? Mas eu resolvi usar completamente sozinho e aí eu percebi que eu tô muito sozinho na vida, cara. Eu tô muito sozinho na vida. Eu tô muito sozinho na vida de várias formas. Um sentimento de não ter conquistado nada significativo, mesmo morando sozinho, mesmo tendo conquistado, sei lá, o básico que todo mundo quer conquistar. Eu sei que, de certa forma, ainda é efeito desse negócio na minha cabeça, mas, de fato, estar vulnerável assim e não perceber e chegar ao ponto de usar esse negócio e não perceber o quão grave é isso,
já mostra que eu já estava sozinho antes, né? Porque você chegar ao ponto de decidir usar um alucinógeno potente desses sozinho em casa e você acreditar que não vai dar nada errado, é óbvio que já tem alguma coisa muito errada na tua cabeça, na minha cabeça no caso, antes de fazer isso. E é óbvio que ia acontecer merda, entende? É óbvio que não ia dar certo, é óbvio que as coisas não iam acontecer do jeito que a imaginação falava, entendeu? Mas eu fiz isso, eu usei, e a sensação é muito parecida com quando você usa cocaína e você tem o pico, né? E daí depois você vai abaixando, né? Você vai abaixando e daí você, né? Abaixa tudo e daí dá uma certa depressão, né? E essa depressão você precisa fazer alguma coisa com ela, né? Você não pode deixar aquilo lá ali, que é o que está acontecendo agora, né? Eu tive o pico, onde eu vi tudo colorido, tudo mais, e aí veio a depressão. Eu achava que isso só acontecia com cocaína, mas não, acontece também com alucinógenos. Eu não sei, sabe, faz muito tempo que eu não pesquiso sobre. Há uns 10 anos atrás eu pesquisava sobre isso e parei de pesquisar. E de fato no Brasil não tem uma cultura sobre isso, né? Não, tipo, é tudo igual e honestamente eu tô começando a pensar que é tudo igual mesmo, entendeu? Não muda muita coisa. Às vezes a cocaína é até melhor do que alucinógenos, porque a cocaína ela te deixa acelerado, mas ela não faz você duvidar da sua própria realidade, né? O cogumelo faz. Eu usei uma dose que eu acreditava que não ia me fazer alucinar muito, e de fato não fez. Mas ele chegou no ponto ali de eu começar a duvidar da realidade. E aí eu precisei pedir ajuda. E aí eu descobri que eu realmente estou com várias barreiras muito difíceis de serem rompidas. Com a minha família, com os meus amigos e com a minha história. A única coisa que eu tenho na minha vida que de fato é verdadeira é esse maldito canal que nunca fez sucesso e provavelmente nunca vai fazer. E talvez esse seja o lugar dele. Mas o único lugar de fato que foi o catalisador para tudo isso, por algum motivo não foi família,
não foi amigos, não foi colegas, foi esse canal. E se a minha cabeça ir para o espaço, a última coisa que vai sobrar é esse canal. E eu não quero, entendeu? Já passou o efeito, mas é um misto de medo de que eu nunca mais volte a ser o mesmo, uma sensação de tristeza porque eu não tenho ninguém para conversar sobre isso, e uma sensação de desamparo, porque se você vai falar sobre isso, né, as pessoas elas não estão erradas, né? Elas vão falar, você usou droga, foda-se, tem que se fuder. Tipo, as pessoas elas não vão pesquisar e tudo mais, porque de fato, né, o cogumelo, eu não sou um viciado em cogumelo. É a primeira vez que eu usei e deu errado. Ou talvez não. Ou talvez não esteja dando errado. Talvez seja parte do processo, sei lá, para eu criar alguma coisa diferente na minha vida. Porque eu percebo que, ao contrário do álcool, eu tenho a clareza que o álcool me dá quando eu fico bêbado, sem o lado ruim, entende? De perder a minha coordenação motora, não conseguir fazer as coisas, perder a memória. O lado ruim é justamente que tudo fica muito mais exposto. Eu sabia disso, eu sabia, mas, enfim. O cogumelo, ele é um fungo. Ele foi feito para quando você come ele, ele foi feito para manter você longe dele. Então, se você come ele vai fazer você se sentir mal, ele vai fazer você se sentir cansado e, em doses altas, até alucinar. Que não é para você comer ele. Ele não quer ser comido. Só que o cogumelo normal, se bem que essa comparação é um pouco estúpida. Porque vamos lá, você vê um monte de cogumelo cubensis, né? É esse que eu comi. Na natureza eles não são secos, né? Eles estão fofinhos lá e tudo mais. Aí você está com fome. Ele molhado, ele pesa mais, né? Seco, 1 grama já faz efeito. 2, molhado tem que ser 15, 30. Mas se você está com fome, vamos voltar para tempos antigos. Se você está com fome e a única coisa que tem são esses cogumelos, você vai e come eles, né? Vamos falar assim. Você come esses cogumelos. Se você der azar, pegar aquele cogumelo do Mario, se não me engano, ele é só venenoso e daí você vai morrer. Mas às vezes você pega um cogumelo que nem esse, que ele é alucinógeno. Então você vai pegar 15, 30 gramas, 40, 50, não sei. Eu estou voltando alguns milhares de anos no tempo. E você vai comer ele para matar a sua fome. Só que ele não quer ser comido, ele quer que você pare de comer. Ele quer ser deixado em paz. Então o que ele vai fazer? Ele vai te deixar mole e ele vai fazer você alucinar. Provavelmente não é só com o ser humano, é qualquer
qualquer ser vivo, entendeu? Eu não sei exatamente qual que é o sistema de defesa dele, mas eu imagino que, tipo, onde cresce alguns cogumelos, vão crescer muitos outros, né? Eu vou, na verdade, enfim, viajar na maionese. Você vai, você come eles não querem ser comidos. Então eles criam esse sistema de defesa que, ao invés de te matar, ele te deixa mal, ele faz você alucinar para ficar de lembrete que não é para você comer ele. Então você tem uma experiência horrível comendo ele, e da próxima vez você não come ele, e ele vive a vida dele. É uma explicação racional que, honestamente, de várias aí eu nem sei se faz tanto sentido. Mas aí a gente come ele, a gente tem uma experiência, a gente chega para os nossos amigos e fala: uau, eu comi aquele negócio, eu fiquei doidão. Aí o seu amigo vai lá: uau, eu vou comer também, que eu vou ficar doidão. Aí os outros amigos começam a espalhar: nossa senhora, a gente vai comer eles e a gente vai ficar doidão. Aí a gente vai pegar um violão e a gente vai fazer um som muito bom. E aí você tem o nascimento do rock and roll, é basicamente isso. Caralho, meu Deus do céu, cara. Finalmente eu consegui sair um pouco desse mar de merda e tirar algo útil disso, sei lá, dar um pouco de risada e voltar com o meu humor normal, até porque o efeito ele passou um pouco, eu tô voltando ao normal, mas é uma sensação muito estranha, cara. Começa com você. Como é que eu posso dizer? Parece que é uma maconha, entendeu? No comecinho. Porque você fica dando risada do nada, vendo corzinha, só que isso daí é a parte inicial. Ele não vai parar aí, ele vai fazer você duvidar da sua própria existência, né? Ele vai realmente afetar a sua visão, afetar a sua audição. E algo que afeta a visão e a audição, ela vai obviamente afetar coisas mais profundas. Foi muita arrogância da minha parte acreditar que ele iria só afetar a minha visão e a minha audição. Essas são as últimas coisas a serem afetadas. A última coisa muito mais profunda que vai afetar você inteiro, seu espírito inteiro. E eu não soube ver isso. Por quê? Sei lá. Porque eu tava dopado. Antes mesmo de eu usar esses cogumelos, eu já estava anestesiado. De uma forma mais automática, né? Tava automatizado, né? Não quero soar, tipo, ele está delirando, está perdendo o controle com a realidade. Não, eu tava
lúcido, mas eu não estava prestando atenção nas coisas. E quando você não presta atenção nas coisas, você vai tomando decisões que não são as melhores, mas são pequenas decisões que você toma todos os dias e você não percebe que essas decisões, na verdade esse é o ponto. Você percebe que cada uma dessas decisões tem um preço. E tudo que você sente sóbrio, você sente sob o efeito dos alucinógenos. Porque ao contrário de, sei lá, maconha e álcool, onde você... e Rivotril, que é o que todo mundo está tomando agora, que você deprime essas coisas, o cogumelo você abre tudo e você fica extremamente exposto a si mesmo. E se tem muita coisa errada dentro de você, essas coisas vão puxar o seu calcanhar também, como puxaram o meu também, como estão puxando agora. Mas falar sobre isso nesse episódio, porque isso daqui vai pro ar, de alguma forma me deixou mais calmo, mais tranquilo. Porque me segurou uma âncora da realidade, porque querendo ou não, eu resolvi sair e usar isso. Uma pessoa que usava isso nos anos 60, 70, ela não sabia direito onde é que ela estava pisando. Eu sabia onde é que eu estava pisando, já tinha toda uma ciência por trás, tinha internet, eu tinha lido muito. E eu decidi usar porque eu fui arrogante, porque eu achei que não ia ser tudo isso. E de fato, não era para ser tudo isso. Se eu usasse uma dose menor, não ia ser tudo isso. Se eu pesquisasse mais, não ia ser tudo isso. Se eu tivesse conversado com alguém antes, não ia ser tudo isso. Mas eu resolvi fazer tudo sozinho e foi tudo isso. Foi um erro meu, foi uma decisão minha, e agora eu vou ter que lidar com a consequência dessa decisão. E eu sinto que o que eu posso tirar disso, além de tudo isso que eu falei, é de fato falar o óbvio. Porque eu percebi que sobre o efeito deles, coisas óbvias ficavam óbvias, coisas que a gente deixa passar no dia a dia. E daí, né, quando você usa eles, eu achei muito engraçado que assim,
teve um momento que realmente eu comecei a duvidar da realidade ali. Tipo, caralho, isso aqui é uma alucinação ou isso aqui é real? Mas tirando esses momentos, a maioria da experiência não foi de alucinação, mas de hiperlucidez. Eu simplesmente fiquei muito lúcido. E às vezes, ficar muito lúcido não é bom, porque você vai perceber a sua vida exatamente como ela é. Isso muito perigoso. Mas talvez seja um rito de passagem em algumas culturas, eu não sei. Eu fiz sozinho, assim como muitas coisas na minha vida eu fiz sozinho. E eu não sei até que ponto isso é uma grande estupidez, fazer as coisas sozinho. Ser sozinho sempre foi uma vergonha, né? Você tem que sentir vergonha de ser uma pessoa sozinha. Você tem que ter vergonha enfim, estar sozinho. Mas ao mesmo tempo, é perigoso estar sozinho. E eu entendo um pouco esse asco pela solidão. Porque de fato, você não consegue muita coisa sozinho. Você precisa de pessoas ao seu redor para conseguir coisas grandes. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas, entre aspas, elas conquistam as coisas sozinhas. Mas isso é ilusão. Ou talvez não seja também. Não sei. Enfim. Nossa. Passei todo esse tempo falando e foi só 30 minutos. Que loucura. Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. E esse podcast eu não sei qual tamanho ele vai ficar, porque eu não sei se eu vou colocar a outra parte dele. E caso eu coloque, ele vai ficar um pouco maior. Caso eu não coloque, ele vai ficar um pouco menor. Mas basicamente, eu, indo direto ao ponto, usei cogumelos mágicos. E meu amigo, que experiência divina, eu não sei, mas muito diferente. E eu até pensei em deixar para gravar no dia seguinte, mas eu acordei hoje e já fazia algumas semanas que eu estava pensando em usar, então eu resolvi fazer o seguinte. Eu já estava planejando usar, eu já tinha usado um pouco semana passada eu já tinha usado um pouco, mas era uma dose bem pequena, então não chegou a afetar. E dessa vez, da última vez eu tinha usado meia grama e dessa vez eu decidi usar 2 gramas e meia, ou um pouco mais. E foi uma cagada gigantesca. Agora eu me sinto sóbrio, entre aspas, mas eu ainda não estou completamente sóbrio, vocês vão entender mais para frente. Mas de qualquer forma eu usei e eu entendi
que eu tinha feito uma cagada muito grande, porque eu não avisei ninguém que eu ia usar, e quando a merda começou a bater no ventilador eu não tinha a quem recorrer, e consequentemente não recorri a ninguém. E obviamente que deu uma bad trip e eu fiquei numa situação bem complexa. Eu entrei naquela pira de eu nunca mais vou voltar a ficar sóbrio. E não é uma viagem, né? Tipo, por exemplo, você toma um Rivotril, você fica com sono, você dorme. Você toma uma cerveja, ela te deixa no estado relaxado, mas é uma coisa amortecida. Então, quando você tá bêbado, meio que você não quer deixar de ficar bêbado. Na verdade, você quer ficar ainda mais bêbado. O cogumelo não é assim, porque ele vai e você toma, é muito fácil você tomar uma dose alta de uma vez. Então você come eles e a viagem começa a subir e você, às vezes, é que nem quando você tá bebendo, você toma um shot, um uísque, alguma coisa assim, e a viagem, como é que eu posso dizer? Assim, quando você toma assim, você tá numa festa, você tá muito louco, você toma 3, 4 shots, você acha que tá tudo bem e você continua bebendo. Se te oferecerem mais um shot, você toma, porque na sua cabeça você tá sóbrio ainda, então não tem problema. E aí quando bate tudo de uma vez, você perde a memória e quando você recupera, você nem sabe o que aconteceu, você fez um monte de merda, enfim. Com cogumelo não é muito diferente, só que o cogumelo é muito mais potente. Então já tem que ter uma dose certa para você não acabar fazendo besteira, né? Então já tem 1 grama, 2, 3, assim, porque literalmente 1 grama a mais ou a menos pode definir se você vai conseguir segurar a onda sozinho ou não. Eu sabia disso, mas de forma arrogante eu achei que não ia bater, porque eu tomo Rivotril para dormir. Então eu achei que por causa disso ia bater mais devagar, porque, por exemplo, dizem que quem toma antidepressivo é meio que imune a cogumelo, porque o antidepressivo ele inibe a serotonina e o cogumelo ele entra em contato com ela, por isso que ele faz efeito. Eu achava que o antidepressivo, que o Rivotril era na mesma toada. Então eu pensei, cara, já que eu tomo o Rivotril, o cogumelo ele não vai fazer muito efeito, então eu posso até dar uma escada. E eu fiz isso e eu percebi que eu fiz merda, que na verdade ele tinha potência e que eu sou bem sensível, entendeu? Porque eu vi uns relatos aqui na internet, agora eu tava vendo, de gente que chegou a usar quase 10 e não sentiu muita coisa, e eu usei menos que 3 e fiquei bem perturbado. E eu percebi que realmente certas coisas você não pode fazer sozinho. Talvez dizem que toda viagem ela tem uma lição, né? Se foi a lição que eu tirei dessa viagem é que você não pode. Eu já estava meio que aprendendo isso com a vida adulta, morando sozinho e tudo mais, que você não consegue fazer tudo sozinho. Você não consegue, se você tentar, você vai se sobrecarregar e você vai, de forma figurada ou literal, surtar. Então eu já estava entendendo isso, então eu já estava parando um pouco de limpar minha casa e pagando alguém para fazer isso. Então eu já estava parando de tentar fazer uma dieta por conta e pagando alguém para fazer isso, sabe? Parando de fazer as coisas sozinho, porque eu percebi que não dá, né? Só que, né, eu percebi isso um pouco tarde,
porque eu percebi que eu me isolei muito das pessoas, ou o acaso me isolou, ou os dois, um pouco dos dois, e eu levei isso até o final. Eu podia avisar alguém antes, deixar alguém de prontidão, eu tinha conhecimento. Há mais de 10 anos eu estudo sobre isso, estudo entre aspas, mas eu desde os 18 tenho essa vontade de ter essa experiência, e que coisa boa que eu não tive ela antes, porque com 28 anos eu já fiquei bem destruído. Tipo, agora eu tô voltando ao normal, eu tomei umas 10 horas da manhã, eu tô gravando isso, sei lá, 7:30 da noite, e eu ainda tô com aquele resquício, com uma certa paranoia, bem menor, mas ainda tá lá. Então eu já tô até gravando para dar uma passada, mas a questão é que eu tenho 28 anos, o meu cérebro ele já tá formado, eu já sou um adulto completo, e mesmo assim eu fiquei em uma situação de fragilidade bem grande. Eu fico pensando, se eu tivesse tomado esse negócio com 18 anos, 19, que era a idade que eu queria tomar, a quantidade de merda que não poderia ter acontecido. Mas, felizmente, por uma questão de sabedoria, eu não tomei quando eu era mais novo, porque as pessoas não iam entender, as pessoas até hoje não iam entender. Eu já chego nessa parte mais pra frente. E, enfim, mas naquela época, morando com a mãe ainda, aí a mãe descobre, aí o cara tá no meio do negócio, aí vai pro hospital, entendeu? Enfim, uma maior confusão e julgamento, e a pessoa já tá mal, porque ela tá no meio do negócio, enfim. Não ia ser legal, então eu sempre tive esse negócio de, cara, eu vou usar essas coisas mais pesadas quando eu estiver morando sozinho, porque daí, bom, aí eu assumo a bronca, né? Só que eu fui arrogante, eu entendi que não existe esse negócio de assumir a bronca, de ser independente, porque a independência é uma coisa muito frágil, se você parar pra pensar bem, porque ela depende da tua sanidade mental. Eu tava vendo um vídeo esses dias e faz muito sentido isso, que os graus não era nem de riqueza, era de liberdade. Então, o cara ele começou com um grau máximo de falta de liberdade. E esse grau não começa na pobreza, começa numa pessoa que ela não tem controle sobre o próprio corpo. Eu vou mais além. Eu acho que existe um grau de miséria ainda maior do que você não ter controle sobre o seu próprio corpo, que é você não ter controle sobre a sua própria mente. Porque se você tem um corpo paralisado, sei lá, você só consegue mexer os seus olhos, mas a sua mente ainda está ativa, talvez ela se degrade com o tempo, atrofie por falta de estímulo, seja uma vida cheia de tortura, né? Se você não consegue mexer o seu corpo, mas você tem uma mente lúcida, vai ser uma existência muito entediante, mas não necessariamente horrível, né? Horripilante. Mas uma pessoa que não tem controle da própria mente, ela tá sempre duvidando dela mesma, ela tá sempre dependendo. Assim, uma pessoa que não tem controle do próprio corpo, mas tem uma mente lúcida, ela também depende dos outros, mas de alguma forma ela tem o seu mundo interno e a sua liberdade, por mais pequenininha que seja. Mas uma pessoa que perde a sua mente, ela não tem nada. Por mais que às vezes ela tenha até o domínio do corpo, a cabeça não tá... Ela não tem um mundo interno, entende? E essa foi uma das coisas mais assustadoras, que foi como se o meu mundo interno estivesse rasgando
Foi uma sensação muito vívida de, assim, eu me senti mentalmente exposto a mim mesmo. E isso foi muito ruim, não foi bom. Eu estava lendo alguns relatos de gente que usou uma dose mais pesada e levou na boa e eu não levei. E o mais bizarro é que no começo eu estava passando mal, estava mole, mas estava feliz, estava vendo as coisas de forma colorida e de repente eu deitei na cama e eu olhei para a janela e foi muito estranho, cara. Eu deitei na cama, eu tava fazendo a minha cama, né? Pensei, cara, tá dando efeito, eu vou fazer as coisas, né? Não vou ficar parado. Tava arrumando a cama e daí eu percebi que as cobertas estavam com uma cor muito viva. Se eu sentava assim, e os pássaros, que eu moro no interior, eles faziam um barulho meio que a parede, parece que os barulhos dos pássaros faziam a parede iluminar, entendeu? Então toda vez que eu escutava os pássaros voando para lá e para cá, a parede ela parece que dava uma iluminada assim. E até então eu não estava assustado, porque esses efeitos eles não estavam fora de controle. Eles estavam lá, eles estavam acontecendo, mas eu conseguia, né, distinguir, não, os pássaros aqui, daí a parede ela se move, tá acontecendo uma sinestesia, não, que legal, acontece mesmo, né. Só que aí que foi mais louco, começou com uma experiência divertida e visual, nem tanto, eu achei que ia, mas não foi nem tanto audiovisual, sabe? Eu achei que as músicas iam ficar melhores, não ficaram, e isso foi bom, porque o que me segurou de não ter um surto e, acabar sendo levado para um hospital, passar vergonha, tudo isso, o que me segurou, fez eu literalmente segurar a onda, foi a música. Foi ouvir música e caminhar, que é basicamente o meu hobby há mais de 15 anos. Eu escuto música e caminho há tanto tempo que eu não lembro quando que eu comecei a fazer isso, mas antes dos 16 anos eu já tinha a corrida de rua como um esporte e um hobby e um estilo de vida. E mais uma vez foi esse hobby que segurou a onda, como em outros momentos da vida ele também segurou. Quando eu fui atropelado, por exemplo, e eu ficava em casa, tinha perdido contato com todo mundo e enfim, estava isolado, cabeça tinha batido, então tava difícil, assim, a princípio eu tinha batido a cabeça, eu sabia que tinha batido a cabeça naquele acidente, mas a princípio além da perda da memória recente, nada de ruim tinha acontecido, mas eu acho que alguma coisa aconteceu sim, e passou batido entre aspas, mas eu senti uma perturbação psicológica naquela época, e o que segurava a onda era caminhar todo dia, entendeu?
Daí me acalmava e depois eu ia fazer outras coisas que, enfim, não agregavam muito, mas pelo menos tendo a corrida diária mantinha eu num certo padrão de lucidez mínimo. E foi o que eu fiz agora. Eu percebi, cara, esse negócio não vai passar. E por algum motivo, eu também percebi que eu pensei em cortar a onda, dado o momento, porque estava muito ruim, com Rivotril, que diz que ele corta a onda. Eu não sei se corta, porque eu acho que para cortar mesmo a onda tipo uma sertralina, um antipsicótico, que corta mesmo a onda. O Rivotril acho que ele ia te dar uma acalmada, mas cortar mesmo a onda eu acho que ele não ia. E talvez fosse até pior. Mas eu tava pensando em tomar. Mas eu pensei, cara, eu fiz merda. Verdade é essa, eu fiz merda, eu fiz besteira. Agora é melhor eu levar isso até o final. E hoje eu fui muito seguido pelo meu instinto, uma coisa que fazia muito tempo que eu não estava acostumado a ouvir. Era o meu instinto. Então várias coisas que eu fiz e que no fim das contas eu vejo que foram certas, eram coisas que eu não pensava muito sobre. Eu só pensava, cara, olha, é melhor isso aqui, eu vou fazer isso aqui e é isso. Porque eu estava num estado onde eu não podia confiar na minha mente. Então, se eu não posso confiar na minha mente, no que eu posso confiar? Aí eu percebi, cara, mas tem algo além da mente, que se eu escutar vai me levar para algum caminho seguro, enquanto eu estou passando por esse problema. E isso era o meu instinto ou a minha intuição. Então eu ouvia ela e todas as vezes que eu ouvia ela, de alguma forma, eu sentia que aquilo lá era o certo e se mostrasse o certo mesmo. Então, por exemplo, quando eu comecei a ver, tipo, eu tava deitado ali na cama, até então eu só tava naquela fase gostosa, vendo luzes, cores, aí eu resolvi deitar um pouco na cama e comecei a ver o teto, ver as sombras na parede, e eu comecei a perceber que aquelas sombras elas lembravam a pata de uma aranha. Aí eu comecei a perceber que a sombra inteira estava virando uma aranha e a sombra estava se mexendo muito rápido para ser o movimento do sol. E aquilo virou a chave da viagem e uma coisa que estava muito gostosa de repente virou paranoia e neurose. Eu não vou sair dessa, o que eu fiz? Eu acabei com a minha vida, eu vou ficar louco para sempre, eu tinha medo de morrer e agora eu vou continuar vivo e esquizofrênico. E todos esses pensamentos estão até agora, mas de uma forma muito menor, porque eu ainda estou sob efeito, mas bem menor. Só que naquela fase eles estavam muito, muito pesados. E começou depois eu ver essa aranha. E aí eu mandei mensagem para umas 3 pessoas. E não rolou, né? Eu não consegui conversar com ninguém. Uma das pessoas, inclusive, é um amigo meu que é ouvinte desse programa. Inclusive, a gente vai, depois ele respondeu, mas é aí que tá. Eu fui fazer as coisas sozinho e quando eu precisei
de apoio, eu percebi que eu não tinha ninguém do meu lado, porque eu tenho essa tendência a me isolar e em ver força nisso. Mas às vezes isso não é força, é só estupidez. Aquela velha história do ego, de não ir atrás das pessoas, porque não vou atrás dos outros, porque não compensa. Essa ideia estúpida de sempre querer ser a montanha e que os outros venham até você, que é uma ideia egóica, ególatra. Mas a gente vive uma sociedade egóica e ególatra. E realmente, em nenhum momento eu queria diluir o meu ego. Eu só queria entender as coisas. E entendi de certa maneira, mas de uma forma torta. Não errada, mas talvez uma intensidade que não tem porquê. E talvez, aí vem os sis e os talvez, se eu tivesse pesquisado um pouco melhor, se eu tivesse tomado uma dose menor, se eu tivesse lido mais relatos. Mas aí eu lembro que eu tenho essa curiosidade há 10 anos, não é algo, tipo, não foi algo, eu tava numa festa e alguém me deu um LSD e eu fiquei muito louco. Não, foi algo, assim, foi há 10 anos lendo relatos, há 10 anos tendo uma curiosidade, mas eu resolvi usar em um momento de fragilidade, talvez, porque eu estou passando por um processo onde eu realmente estou abandonando a juventude e virando um adulto pleno, né? Daqui a pouco eu vou estar com 30 anos. Com 30 anos você não é mais jovem, você é só um adulto. E as pessoas vão esperar que você seja um adulto. E com 28 eu já senti isso, né? Porque eu fui buscar ajuda quando eu comecei a despirocar. E uma das pessoas que eu busquei ajuda, ela falou: bicho, tô trabalhando, vai no hospital. Ali que caiu a ficha, cara, é verdade, mano. Enquanto eu tô aqui perdendo meu tempo com uma aranha na parede e duvidando da realidade porque eu resolvi achar sarna pra me coçar, tem um cara mais novo que eu que tá trabalhando, cara, no final de semana. Então, as pessoas, elas não vão se compadecer, assim, tirando situações muito específicas, e olhe lá, as pessoas, elas vão cagar se você fizer um erro e fizer merda. E eu não posso julgar elas, porque eu não sei se faria a mesma coisa. Entende? Mas de qualquer forma, é algo que eu estava alimentando a usar por 10 anos. Desde os 18 eu tenho essa curiosidade. Teve uma época que eu romantizei muito isso. E se eu não tivesse começado a namorar aos 19, provavelmente eu teria entre os 20 e poucos entrado nessa vida de uma forma muito pior, porque quando você é jovem você sempre faz as coisas de uma forma muito pior e descontrolada e imatura. Mas eu entrei no relacionamento e acabei deixando essas ideias de lado, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas, né, eu cheguei, porra,
28 anos, morando sozinho, barba fechada. A minha vida não estava com muito significado, por que não? E aí eu vi as coisas, senti muitas coisas, tive a experiência e talvez tenha entendido por que não. O maior erro, o maior medo, né, na verdade, o maior medo e o maior erro. Primeiro, o maior medo foi de ficar louco para sempre, então eu comecei a bater paranoia, não, mas é porque eu tenho alguns parentes que são meio malucos, então isso daqui vai desencadear um negócio, eu vou ficar louco para sempre, não sei o quê. Tipo, 70% a parte mais intensa da viagem, infelizmente, foi isso. E erro de querer começar algo maior do que eu sozinho e perceber que sozinho eu não aguento quando já é tarde demais. Nesse caso, eu aguentei, eu segurei a onda, mas não foi, eu acredito, sem sequelas. Eu quero acreditar que não haverão sequelas, entendeu? Mas, mesmo assim, só a paranoia, a crise, a solidão, o desamparo que eu mesmo gerei, aliado a essa sensação de você se sentir preso dentro de você, tipo, putz, eu sou eu tô preso em mim, em um estado mental que eu não quero, caralho. Porque uma coisa é você ser feio, uma coisa é você ser baixo, uma coisa é você ser gordo, uma coisa é você ter pau pequeno, uma coisa é você não ter cabelo, você ter calvo, mas cara, essas coisas externas, no fim das contas é tudo merda, entende? Se a sua cabeça é saudável, o resto você consegue vencer na base da porrada e achar o seu lugar no mundo, mas quando a sua mente te sabota, quando a sua mente não tá lá pra você, aí foda-se. E eu não falo só por mim, várias pessoas que tinham tudo, dinheiro, beleza, mas a mente não tá alinhada e a pessoa simplesmente não vai pra frente na vida. E eu ter essa alteração de consciência tão repentina, drástica e essa paranoia me fizeram entender que o maior bem que a gente carrega nesse mundo é a nossa mente. Porque é através dela que a gente consegue a nossa liberdade. Se você não consegue controlar a sua mente, você não é livre. E foi quando eu rasguei praticamente o tecido do que era de fora para o que era dentro de mim, que eu entendi que a cabeça, nosso cérebro, principalmente a nossa mente, ela é o nosso bem mais precioso. E é claro, um dia todo mundo vai morrer, mas até esse dia chegar, eu acho que feliz é aquela pessoa que consegue manter a mente lúcida até o último dia e vai embora lúcida, tipo dormindo, enfim. Mas até o último dia ela permanece lúcida. Os cabelos estão brancos, a idade chegou, mas ela está lúcida e cheia de histórias que talvez ela conte para alguém, talvez não, mas ela vai lembrar dessas histórias.
E eu precisei avacalhar um pouco com a minha cabeça para dar valor a essas coisas mais simples. Eu espero que isso seja só uma lição. Eu espero aprender a lição. E foi isso. É algo muito mais do que corzinha e ouvir uma música psicodélica. É algo muito profundo e honestamente muito pesado. Muito diferente de álcool, maconha, cocaína, muito diferente. E de certa forma muito perigoso se usado de forma irresponsável, como eu fiz. Eu não acho que vá me afetar de forma, espero que não me afete de forma negativa, né? Mas que fique, que esse meu relato fique de aviso que não é brincadeira, porque eu fui com uma dose mais ou menos alta, sem querer me redimir da culpa, mas eu via muitos relatos falando que não, como é algo natural, é mais limpo, é mais leve, e não é necessariamente assim. É claro que a culpa também foi minha, porque existiam os relatos falando sobre despersonificação, sobre duvidar da realidade, e todas essas coisas que eu passei, mas eu achei, por algum motivo, que ia ser uma brincadeira, né? Achei que ia ser uma brincadeira, achei que não ia ser tudo isso, e foi tudo isso. Eu acho que agora eu entendo por que tinha tanta gente, por que a sociedade mudou tanto nos anos 60 e 70. Mas é isso. O lado bom é que é algo que não vicia, tipo, é ao contrário de uma cocaína, por exemplo, que eu já usei, poucas vezes, mas já usei, onde ela te dá um estado muito bom e depois você fica muito mal. Nesse caso, eu fiquei muito bem, depois muito mal, depois muito bem de novo, mas tudo na mesma viagem. E agora que ela está chegando ao fim, eu sinto que teve o seu lado bom, porém teve muita coisa sinistra. E de balanço geral, eu não diria que eu me arrependo, mas eu não diria, uau, nossa, como eu quero usar de novo. Não. Ao contrário de uma cocaína que te deixa lá embaixo e depois você fica pensando, nossa, mas por mais que eu tenha ficado mal no final do dia, foi tão bom aquele pico. Com os óleos sonoros você não tem isso, eles não viciam. O único problema deles é que você vai estar cavalgando em ilusões, né? Você vai cavalgar nas ilusões e se você não prestar atenção, elas vão começar a cavalgar para longe da realidade. Mas enfim, que fique de experiência. Eu ainda não sei se a primeira parte do relato que agora eu gravei no finalzinho da viagem, né? Eu tomei às 10 horas, agora são 8 da noite quase, então eu tô com os requisitos do negócio no corpo. A primeira parte eu tava no pico do negócio. Eu não sei se eu vou postar a primeira parte ou vou deixar só pra mim, mas a segunda eu posto. E é isso aí. E até a próxima. Que se Deus quiser, com muito mais sobriedade, sabedoria e senso de pertencimento, senso de realidade e gratidão por coisas simples, como ter
Não só um corpo saudável, mas uma mente saudável. Eu andava um pouco para baixo ultimamente, mas eu percebi que uma mente saudável, se você coloca, você por circunstâncias da vida tem que estar numa situação meio ruim, é óbvio que mesmo um cérebro saudável ele vai ficar um pouco deprimido. Mas isso é fácil de remediar, com força de vontade e foco. Mas uma mente perdida, não. Eu não sei, dizem que a psilocibina ela é mais efetiva que os antidepressivos. Eu honestamente, falando agora com experiência de causa, não sei, tá? Porque dizem que as microdoses ao longo do tempo, elas melhoram, né? Talvez sim, mas uma única dose maior, se ela melhora, eu não sei. O que eu senti foi que, sabe quando você vai na academia e treina um músculo e daí você treina aquele músculo até ele rasgar, até queimar, e daí depois você fica sentindo ele doendo? Eu senti que eu fiz isso com a minha consciência. Eu estiquei ela até o máximo e agora ela voltou ao normal, entre aspas, só que ela tá desgastada, ela tá cansada, meu cérebro tá cansado, como se eu tivesse estudado 10 horas seguidas sem parar, e de fato foram horas sem parar, horas em um estado de consciência alterado, e que bom que fui sábio de usar durante o dia e não à noite, porque senão ia ser bem pior, eu acho. Mas é isso. E, por incrível que pareça, essa dica de usar de dia e não à noite não foi nem de fora que eu peguei. Eu peguei de uma mulher que eu peguei 2 vezes na vida. Uma das últimas que eu peguei. E ela usava essas coisas com uma certa frequência já. E aí ela falou: cara, não usa à noite não, que você... que eu falei pra ela brincar, não, em todo caso você usa à noite, se der merda você vai dormir. Daí ela falou que não, você não vai conseguir, e agora eu vejo que ela tava certa. E ficou isso que ela falou na minha cabeça e eu resolvi usar de dia mesmo. E realmente, foi bem melhor. Enfim, é isso, foi um podcast bem mais lento, parado, porque eu tô desgastado. Eu até pensei em esperar amanhã para gravar, mas eu queria aproveitar essa caldinha final e já deixar isso registrado assim, não completamente sóbrio, porque, enfim, talvez algo a mais saísse disso, né? Valeu a tentativa, pelo menos. E é isso. Mas até a próxima. E agora sim, eu termino por aqui.